Irmão, nós vamos voltar à nossa página 44 e nós temos vários temas que eles estão dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo contexto. O primeiro deles é Gálatas 5:16 e diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então veja, irmão, essas palavras que já foram motivos de tanta baboseira dentro das igrejas, tantas discórdias, causa de tantas tristezas, tantas pessoas se desviaram porque ouviram coisas tão desagradáveis dentro das igrejas e se viram sem ter para onde ir, sem ter escape. Essas palavras já foram motivos, principalmente nas Assembleias de Deus, de muita falsa profecia, em cima do entendimento errado de certas palavras, como lascívia, concupiscência, adultério, prostituição, fornicação. Em cima do entendimento errado dessas palavras, eu vi dentro das Assembleias de Deus muita falsa profecia, em que pessoas se apoiavam em versos bíblicos, tipo, está escrito, então a minha profecia todo mundo vai ver que é verdadeira. Na verdade, não está escrito e todo mundo via, todo mundo entre aspas. Quem conhece a palavra via que a profecia não era verdadeira, era falsa. Então, nós queremos analisar aqui essa primeira passagem de Gálatas 5:16. Quando nós vamos no nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra concupiscência, uma palavra que talvez você não vá ouvir em nenhum outro canto fora da igreja, ela tem o seguinte significado: apetite sexual, sensualidade, e ainda um outro significado: grande desejo de bens ou gozos materiais. Então a palavra concupiscência, ela apresenta pelo nosso dicionário dois cenários, dois significados. Um que está bem envolvido com a questão sexual e outro que está envolvido com esse desejo que a alma do ser humano tem de bens materiais. Muita gente se acha bem quando tem posses da terra. Isto também é chamado de concupiscência. Aquele camarada que ele só pensa na vida, para ele tudo é trabalho, de forma que esse trabalho se converta em dinheiro. Ele vive em função de dinheiro. E não quer dizer que ele vive em função de ganhar dinheiro para usar dinheiro. Ele é um escravo do dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, mas são escravos. Quantas pessoas você entra na casa da pessoa e a pessoa mora num cubículo, mora mal, come mal, tudo da pessoa é péssimo, mas na conta lá do banco ela tem 500 mil, tem 1 milhão. Concupiscência. A pessoa tem aquela concupiscência pelo dinheiro, aquele desejo por dizer, eu tenho dinheiro. O que adianta você ter alguma coisa que você não possa usar, porque você é escravo? Você não tem nem liberdade para meter a mão naquilo que é teu e usar, porque você tem medo de mexer naquilo e aquilo acabar. Tem pessoas que têm dinheiro, mas têm medo do dinheiro acabar, então não mexe. Come arroz com feijão.
Isso é concupiscência. E digo mais, esse tipo de sentimento que muita gente tem, incontáveis pessoas numa sociedade têm, esse tipo de sentimento é um sentimento que necessita de uma libertação. Não quer dizer necessariamente que aí estamos falando de uma possessão demoníaca, ou como se diz, um encosto, ou sei lá o que. Não quer dizer necessariamente isso. Mas nós, seres humanos, de acordo com o que entendemos da vida, do mundo, nós nos autolibertamos ou nos auto-aprisionamos. Nós mesmos. Não é tudo demônio, não. Demônio não tem costa tão larga assim, não, né, irmão? Se tudo fosse culpa do demônio, Deus não poderia condenar o homem. Porque ao culpado ele não tem por inocente, ao inocente não tem como culpado. Então, nós temos as nossas culpas, e Jesus mostrou uma parábola em que ele nem mostra diabo ardendo na chama, ele mostra seres humanos. Então, nós temos a nossa culpa. Então, a concupiscência, essa palavra, tem esse significado, esse grande desejo, aquela coisa sórdida de bens ou gozos materiais. A pessoa vive num mundo em que o espiritual foi-se. O espiritual não existe. A visão dela é carnal. Tu fala de Deus, ela, não, eu sei que Deus existe, mas sabe como é, né, irmão? Nós temos que fazer a nossa parte. Tudo bem. Irmão, vamos buscar em Deus? Não, irmão, eu sei, eu temo a Deus, mas eu tenho que trabalhar. Senão quem vai me dar? Enfim, sempre que você tenta jogar o espiritual para cima da pessoa, ela te apresenta o carnal, o natural. Isso se chama também, segundo o dicionário da língua portuguesa, se chama concupiscência. E temos ali no item A, que é apetite sexual, sensualidade. Eu te pergunto, ter apetite sexual ou sensualidade é pecado? Quem foi que colocou em nós o apetite sexual? Crescei, multiplicai, sede fecundos e tal, enchei a terra. Se o sexo fosse algo ruim, sabe o que já teria acontecido? A raça humana já teria sido extinta. Já pensou? Eu lembro de um professor que dizia assim, um professor de ciência, um crânio, um homem sábio na ciência, ele dizia assim, uma sala de adolescente, às vezes ficava todo mundo até constrangido. Ele dizia, vocês precisam entender que sexo é normal. Se o sexo não fosse agradável, a raça humana já teria sido extinta. As pessoas sentem essa vontade de fazer sexo, e isso acaba gerando a procriação. Então, sexo é pecado? Não, mas pasme você, eu já vi pessoas de anos dentro da igreja achando que sexo é pecado. Agora, sexo não é pecado, mas existe regra para se fazer sexo? Aí eis a questão. Então a questão, o certo e o errado não está no sexo, está nas regras que apontam para o sexo. É errado jogar futebol? Não, mas entra de carrinho para quebrar as pernas do adversário. Isso é futebol? Isso não é futebol. Tudo tem suas regras. Comer é pecado? Não, mas se você não souber o limite do seu estômago, você não vai arcar com a consequência disso. Quando você come demais, daqui a pouco você não está meio passando mal. No dia seguinte você não está com dor de cabeça, o corpo inchado, dependendo do que você comer. Seu organismo está explodindo lá, enxaqueca, sei lá o nome dessas coisas todas, consequência de problemas estomacais, gastrites e um monte de coisa, porque você extrapolou no que você comeu. Mas comer é pecado? Não, mas para você se alimentar existem regras. E quando você burla essas regras da sua alimentação, você tem que arcar com as consequências. Essas consequências são fruto de um pecado que você cometeu. Comeu demais. Então nós precisamos entender, o nosso estômago é de um tamaninho, meu irmão, né?
Já teve gente dizendo assim, poxa, pastor, a gente podia ser que nem o camelo, né? Falei, irmão, 2 estômagos em certas horas é uma beleza, né? Quando pinta aquela comida deliciosa, mas eu tenho limites, e se eu não respeitar os limites do meu corpo, eu vou entrar em pecado. Não um pecado que eu esteja comprometendo a minha salvação, comprometendo a regra de Deus na minha vida, a lei de Deus na minha vida, não, mas um pecado que vai ser problema para as regras que Deus deixou sobre o meu próprio organismo. Vai ser um pecado. Não necessariamente que se diga um pecado contra Deus, mas que eu vou ter consequência dele, eu vou. Porque tudo no mundo tem regras. Amém, meu irmão? Tudo tem regras. Você gosta de jogar futebol? É pecado? Não, não é pecado jogar futebol. Agora, passa o dia inteiro jogando futebol. Logo, logo vai aparecer um para dizer assim, ô, seu vagabundo, não vai trabalhar não? Não faz nada na vida? Certo? Né? E tem mais, trabalhar é pecado? Trabalhar não é pecado. Trabalha 24 horas por dia, que você vai ver o Espírito Santo chegar perto de você e dizer assim, seu inútil. O seu trabalho de 24 horas por dia não pode consistir somente naquilo que vai te gerar dinheiro, tem que também te gerar serviço para o Todo-Poderoso. Você não foi posto na terra para trabalhar só para você, você foi posto na terra para trabalhar para Deus. Então, mesmo que todo mundo olhe para você, aquele cara é um trabalhador, ele trabalha 24 horas por dia, o Espírito Santo está dizendo, seu inútil, você não me serve de nada. Tudo tem regras. E quer, meu irmão, alcançar a glória de Deus? Conheça as regras de Deus. Jesus falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. O que são os mandamentos? Regras. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é por regras. Você sabe que eu queria até servir o exército? Eu quis entrar para o exército só por causa daquela montoeira de regras. Eu sempre fui um cara meio doido. Eu gostava de regras. A minha família era toda de militar e eu via aquela coisa certinha nos meus tios, aquele negócio de acordar certo, estar em tal lugar, e eu me fascinava por aquilo. Tu vê que quando o homem sem Deus, ele pensa que até o diabo é Deus, né, irmão? Fazer o quê? Nós temos uma música bonita que diz, diabo está fardado em nome do Estado. A ele eu não me curvo, o Estado não é Deus, a Constituição não é problema meu. Nosso CD já está pronto, tá, irmão? Só estão faltando agora as capinhas, mas vai ser uma bênção. Se não me prender até agora, quando ouvirem o CD, vão ter que me prender, vão ser obrigados a me prender. Então, concupiscência, apetite sexual, não é pecado. Sensualidade é pecado? Depende aonde você vai fazê-la, né? A esposa chega para o seu marido dentro do seu quarto e desembrulha um belo presente, uma lingerie do Flamengo, preta, vermelha, ou então do Botafogo, preta e branca e tal, e cadê o pecado? Ao contrário, parabéns, tem o meu aplauso. Amém? Tem o meu aplauso, meu irmão, tem o meu aplauso. Então, a sensualidade, ela vai ser pecado se você quer meter uma lingerie e passar ali no meio da rua. Na nossa cultura, ela vai se traduzir em um pecado. Em outras culturas, não. Porque nós temos culturas aí em que as mulheres andam nuas. E não é pecado. E não é pecado. Porque naquela cultura é totalmente um conceito diferente. Não se olha as coisas como nós olhamos na nossa sociedade. Cada grupo desenvolve uma questão psicológica. E muitas vezes é o psicológico que tem que ser respeitado. É pecado alguém estar nu? Não, não é pecado alguém estar nu. Deus não criou o homem nu. E ele estava em pecado por estar nu. Quando que o homem passou a estar em pecado? Quando desobedeceu à palavra de Deus. Amém? O homem nunca esteve em pecado por estar nu. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam.
A nudez é pecado? Não, a nudez não é pecado. Mas nós desenvolvemos uma cultura em que hoje a nudez é chamada de atentado ao pudor, né? Podiam ter inventado uma palavrinha mais fácil, né? Para mim não me enrolar. Atentado ao pudor. Atentado da ideia de que o camarada está com uma metralhadora em cima de você que vai te matar. É um atentado ao pudor. Uma expressão muito forte que dá até cadeia. Dá processo e o camarada, como é réu primário, responde em liberdade. Mas é uma questão pesada. Então, sensualidade não é pecado. Mas depende aonde você vai praticar esta sensualidade. Depende, entendeu? Então, né, quando o marido entra para a academia para ficar mais bonitão para sua esposa, isso é uma sensualidade? Ou então o cara deixa, não, me traz aí comida, daqui a pouco o cara que tinha 60 quilos está pesando 100 e está todo mundo feliz. É assim que funciona? Não. Você se preocupa com o seu peso? Preocupa. Você se preocupa com as suas roupas? Preocupa. Isto se chama sensualidade, ainda que está bem equilibrada, né? Está bem equilibrada. Então, são coisas que essa palavra concupiscência está relacionada a tudo isso, e não que necessariamente isto seja o pecado, mas o quebrar as regras concernentes a estas coisas, porque essas coisas estão dentro de vou chamar de um código de conduta, porque é assim que Deus faz. Será que você se sente ofendido por ir na praia e ver uma mulher de biquíni? Alguém aqui já se sentiu ofendido por ir na praia e ver uma mulher de biquíni? Não, mas se essa mesma mulher de biquíni que você viu lá na praia passar em frente à tua porta, no teu bairro, onde não é praia, o teu pensamento não vai ser diferente? Você vê a mulher lá na praia de biquíni, você olha, você não diz nada, você não tem nada para dizer. Mas se ela passar em frente à tua casa, você não vai dizer assim, sem vergonha, vai vestir uma roupa? Aí ela vai dizer assim para você, mas você me viu lá na praia, você não me chamou de sem vergonha? Você não me mandou vestir uma roupa? Porque as coisas têm regras, e muitas dessas regras são feitas pelo conceito psicológico dos seres humanos. Então nós precisamos ser seres equilibrados. Uma vez eu fui numa praia, em Paquetá. Quando eu cheguei lá, irmão, eu me escandalizei. Sabe por quê? Não foi porque eu vi pouca roupa, foi porque eu vi muita. Tinha um grupo de crente lá, o cara de calça jeans tomando banho dentro do mar, a mulher com uma calça jeans arrastando no chão, calça jeans não, uma saia jeans arrastando no chão, uma blusa de manga comprida e eles mergulhando dentro da praia. Eu fiquei escandalizado. Mas tinha outras pessoas lá de bermuda, de biquíni, e eu não fiquei escandalizado. Eu fiquei escandalizado foi com os crentes. Porque as coisas têm regras, têm conceito psicológico, cada lugar tem o seu próprio código de conduta. Entende, irmão? Então nós temos que realmente entender o que fere os conceitos de Deus na sua lei e o que não fere. Nós precisamos entender isso, tá? E nas Assembleias de Deus, olha, haja profecia. Por que, irmão, da concupiscência disso, da concupiscência daquilo? Lógico que eles nem falavam concupiscência, né? Você sabe como é que é a história, né? Gente que não sabe nem falar, mas quer dizer que é profeta, irmão. Tem esses problemas. Só um minuto, depois, irmão, tá? Só um instante. Nós temos aqui então, irmão, veja bem, quando aqui diz, Gálatas 5,16, depois você vai ver no verso 19, ainda dentro desse conceito, diz assim, ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Aí isso é uma coisa assim que gira muito em torno do corpo, dos olhos do ser humano, mas depois ele acrescenta outras, idolatria, feitiçarias, que já é num campo mais espiritual ainda, de uma transgressão muito direta para com Deus mesmo, porque Deus abomina essas questões de feitiçaria, idolatria. Aí depois ele mostra inimizades, porfias e ciúmes e iras,
discórdias, dissensões, facções, que já está mostrando o problema carnal de um ser humano para com o outro. Pessoas querendo criar grupos, facções, pessoas criando dissensões em cenários que não tem como criar dissensão, em que se está claro que há uma regra, mas a pessoa não quer aceitar a regra. Ciúmes, meu irmão, estão dentro do que o apóstolo Paulo considera como obras da carne. Ou seja, o que são as obras da carne? São aquelas coisas que você faz sem nada do Espírito Santo estar envolvido, sem nenhuma graça de Deus existir. Tem pessoa que é ciúme direto. O marido está passando na rua, olhou para o lado, está olhando para onde? Está olhando para quê? Mas se o marido der o azar de olhar para um lado e naquela direção tiver uma mulher, ferrou, acabou. A semana acabou, se duvidar o ano acabou. E não é só a mulher com ciúme do homem. Tem homem que tem ciúme de mulher, que é uma coisa horrenda, abominável. Eu conheci um crentinho de uma igreja que se dizia renovada. A igreja podia até ser renovada, mas o cara devia criar dinossauro no quintal dele, morar em caverna. O camarada tinha tanto ciúme da mulher que ele proibia esta mulher sair na rua. Quando ela tinha no muito que sair para buscar um filho na escola, que além do erro de casar com um cara, ainda cometeu o erro de ter um filho com um cara, quando ela saía para buscar um filho na escola, que não tinha outro jeito, ele proibia ela de na rua dar uma boa tarde para alguém. Ela era proibida de dar uma boa tarde para alguém. Eu não sei se eu chamo isso de ciúme ou de doença. Eu acho que isso está além do ciúme, isso é doença. Então, isso é uma obra da carne, né? Tua esposa, meu irmão, você confia nela? Ela confia em você? Vocês seguem a lei de Deus? Vocês têm que ser livres. Se não houver liberdade, meu irmão, a prisão. O conceito antagônico, contrário à liberdade, é prisão. Se você não é livre para ir aonde quer, para falar com quem quiser, você não vive liberdade, você vive uma prisão. Está conversando com alguém, daqui a pouco vem a mulher, você tchau, tchau, tchau. Ou a mulher está conversando com alguém, daqui a pouco vem o marido, aí a mulher tchau, tchau, tchau. Se despede, porque o marido não gosta que converse com ninguém, ou é a mulher que não gosta que converse com ninguém. Liberte-se, meu irmão. Liberte-se. Jesus Cristo nos chamou, nos libertou, e só aceita que os sirvamos se formos livres. Se você não for livre, haverá um problema muito sério na sua caminhada espiritual, né? Isso você vai ver ao longo das suas próprias experiências. Bem, nós temos ainda aqui uma outra palavra, adultério, que nós vemos essa palavra aparecer em Mateus capítulo 5, também vemos ela aparecer em Êxodo capítulo 20. Aqui no Mateus capítulo 5, verso 27, é aquela questão do adultério, em que nós temos alguns estudos específicos, inclusive, sobre essa passagem, mas eu não quero me prender à passagem, eu quero me prender à palavra. E adultério, na definição do dicionário da língua portuguesa, diz que é uma união sexual entre pessoas já ligadas a outrem pelo vínculo matrimonial, ou seja, é uma infidelidade conjugal. O que é isso? Quando uma pessoa já tem compromisso com alguém, mas se envolve com outra pessoa, né? Se envolve sexualmente, emocionalmente. A Bíblia chama isso, ou não só a Bíblia, todo mundo chama isso de adultério. A palavra adultério, dependendo de outros contextos, ela vai ter também outros significados. Você já viu alguém dizer assim: documento adulterado, documento infiel, documento que sofreu mudança no que não deveria, não poderia ter sofrido. Então a palavra é usada em outros contextos, mas o nosso cenário aqui, de Êxodo capítulo 20, por exemplo, quando diz
20:19, disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Acho que eu errei aqui, irmão. 20:14. Tá. Não adulterarás, né? Êxodo 20:14. Eu que estava olhando o verso errado. Tá certo na apostila. Então, não adulterarás. Esse conceito aqui, irmão, já está relacionado ao relacionamento conjugal. Essa ideia de que o homem dos tempos antigos podia ter muitas mulheres, isto é uma verdade, sim, em sociedades gentílicas. O que são sociedades gentílicas? Sociedades que não possuíam as leis que Deus deu a Israel. O que era um gentio? Alguém que não tinha as leis de Moisés, os conceitos rabínicos, os conceitos sacerdotais da lei de Israel. Esses eram os considerados gentios. Então, aqui quando diz que a história mostra que muita gente, reis, etc., tinham várias mulheres, não quer dizer que eles estivessem certos. Sim, hoje nós temos os muçulmanos, né? Não são eles? Os muçulmanos da religião chamada islamismo, que foi fundada por que eu costumo chamar de uma besta chamada Maomé, e a esposa desse cara, ele casou com essa mulher segundo a história. Ele casou com essa mulher quando ela tinha 7 anos, e aos 9 anos ela lhe foi por mulher. Isso é um conceito, meu irmão, absurdo, totalmente absurdo. Um conceito sem chance de sobreviver. E nessa religião chamada islamismo dos muçulmanos, um homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30, 40, quantas ele quiser. Dentre outras coisas que estão escritas num livro que é um verdadeiro lixo chamado Alcorão, a regra dos muçulmanos. Porém, quando se fala do cenário de Israel, o que acontecia? Tem uns relatos sobre a lei de Israel que diz que um cidadão comum, ele poderia ter até 2 mulheres, desde que ele pudesse sustentar as 2. Nós vemos, por exemplo, Jacó, que teve Lia, quando foi enganado pelo seu sogro, e depois ele teve Raquel, né? Até aí está tudo certo. Nós vemos um homem chamado Eucana, não foi? Eucana, que teve 2 mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Ana, que foi mãe de quem? Do profeta Samuel. Então até aí está tudo certo. O cenário de Israel permitia que um homem comum tivesse até 2 mulheres, desde que ele pudesse muito bem sustentar essas mulheres, porque a mulher em Israel, ela era sustentada, primeiro pelo pai, depois pelo marido. Ela era sustentada, não existia nenhuma atividade para a mulher, ela não tinha como trabalhar e se sustentar. Eram os pais, e depois era o casamento que a sustentava. Mulher não trabalhava, mulher não fazia nada. Se mulher não conseguisse um marido, ela, às vezes, para se sustentar, ela ia acabar na prostituição. Outra história é que, além do cidadão comum, que podia ter até 2 mulheres, um rei, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Um rei poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Porque também está subentendido que um rei, o camarada que arrecada impostos,
camarada que tem o tesouro, o domínio do tesouro real, ele poderia sustentar muitas mulheres. Daí nós vemos que o próprio Davi extrapolou, e o próprio Salomão, filho de Davi, extrapolou, e tantos, por isso que se dizia, o rei fulano teve 30 filhos, o rei fulano teve 60 filhos, o rei não sei o que teve 120 filhos. Você vai imaginar que alguém tem 120 filhos com uma mulher só? Isso não é uma mulher, isso é uma fábrica em larga escala, né? Peraí, por favor, o cara ter 120 filhos, não foi com uma mulher só, tá na cara, quem precisa estudar para saber disso? Então, essa era a questão em Israel. Então você vê que na questão casamento em Israel, nós estamos diante de regras. Israel era um país de regras tão nobres, irmãos, que verdadeiramente se vê Deus. Até quando Israel ia para uma guerra e levava mulheres cativas, existia regra. Ele não podia tratar aquela mulher como escrava, humilhar, ou bater, ou fazer. Negativo, sem chance. Aquelas mulheres que em guerras eram levadas cativas para a nação de Israel, elas eram tratadas com dignidade. E Deus ainda dizia assim, se você se agradar de alguma mulher dessa e desejar fazer sexo com ela, ela vai se tornar tua esposa. Deus é um Deus, um gentleman de regras incríveis, um cavalheiro fantástico, tá? Então tudo nós vamos cair aonde? Nas regras. Então essa é a questão. A palavra adultério, ela está relacionada quando uma pessoa tem compromisso, por exemplo, um homem tem compromisso com determinada mulher, mas ele vai e se relaciona com uma outra mulher. Então este homem cometeu um adultério. Adultério em que? A aliança de casamento que ele tinha com uma mulher X, agora ele quebrou esta aliança, ele adulterou. Lá em Malaquias capítulo 2, o Senhor cai de chicote em cima da nação de Israel. Diz assim, o Senhor Deus tem uma questão contra ti, tu abandonaste a mulher da tua mocidade. E Deus está abominando aquilo. Em Malaquias capítulo 2, Deus está descendo chicote, está descendo toco mesmo, mandando ver e mostrando que eles vão pagar por aquilo. Deus diz assim, eu tenho lágrimas diante de mim, eu tenho lágrimas no meu altar. E quem vai pagar por essas lágrimas? Vocês que abandonaram a mulher da mocidade de vocês, porque eles não precisavam abandonar a mulher da mocidade. Aliás, que eles não tinham a permissão de abandonar a mulher da mocidade. Porque é aquilo, né, irmão? Eu entendo, todo mundo entende. É muito bonito casar com uma menina que tem 19 anos e pesa 65 quilos. Mas aí essa menina descuida, toca a sua vida, ou às vezes a luta da vida não permite certas coisas. Daqui a pouco a menina de 19 anos está com 40 anos e ao invés de 65 está pesando 90. Eu entendo muito bem que espírito e olhos não envelhecem. E o homem quer sempre olhar para sua mulher e ver uma boneca Barbie. Ele quer sempre, eu entendo isso, meu irmão. Mas você não vai ter o direito de abandonar simplesmente. A história não é bem por aí, né? Você entra num relacionamento porque Deus te permite. Você entra num relacionamento porque Deus te permite, sabia? Quem te permitiu um relacionamento foi Deus. Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher, né? E o que Deus uniu, não separe o homem. Deus pode separar, o homem não. Então, até para sair de um relacionamento, você tem que perguntar a Deus se Ele te permite sair desse relacionamento. Você não é tão dono do seu nariz como você pensa. Eu sou livre. Meu irmão, nenhum de nós é tão livre quanto pensamos. Enquanto houver sobre nós alguém, nós não somos tão livres. E eu te digo, nem que tu viva 1 bilhão de anos, sempre haverá alguém sobre você. Tá? Então, a palavra adultério está relacionada a isso. Tá? A palavra
Bom, ainda tem ali, né? Outra coisa para ler. Dicionário diz que viola a fidelidade conjugal, diz que adultério é algo falso, diz que adultério é algo corrupto. Eu ainda quero rapidamente ir no terceiro item que diz prostituição. Prostituição, nós não precisamos nem nos deter a muitos textos, ela é simplesmente um comércio de prática sexual. Ou seja, como se costuma dizer na modernidade, mulher que vende o corpo. Se você passar ali, infelizmente, central do Brasil, centro da cidade, e tem tantos casos ali, você vê as mulheres nas esquinas, esperando alguém que lhe pague para fazer sexo com ela. Isso se chama prostituição. Tem mulheres, porém, que são, como se costuma dizer, vulgares, e que também praticam sexo desordenadamente com qualquer um, mas pelo fato de não receber dinheiro, isto não é classificado como prostituição. A prostituição, ela é classificada quando envolve dinheiro, tá? Então, quando não envolve o dinheiro, chama-se prostituição, mas vem acompanhada de algumas outras palavras para demonstrar a intenção diferente da pessoa que está praticando. Por exemplo, em Israel, nós vemos constantemente textos falando sobre prostitutas cultuais. Essas mulheres que se lançavam em orgias sexuais não recebiam dinheiro. Elas faziam aquilo para tributar louvores ao Deus delas. Há muitos deuses existentes naqueles tempos. Então, tinha o Deus da prosperidade, fazia uma orgia sexual. O Deus da fertilidade, e hajam deuses para aquela época que viraram até a chamada mitologia grega, né? Mitologia grega. É uma enciclopédia de nome de deuses. Deuses que nunca existiram, mas que demônios se disfarçavam e se manifestavam no meio da sociedade, em sessões espíritas, terreiros de macumba, que isso não é da agora, isso vem de tempos muito remotos, muito antigos. E essas pessoas, quando não recebiam dinheiro, elas eram chamadas de prostitutas mais alguma coisa. E quando recebiam dinheiro, eram apenas chamadas de prostitutas. Então, a prostituição, nos nossos dias modernos, nós falamos de alguém que vende o seu corpo, recebe dinheiro para isso. Depois tem fornicação ou fornicador. Fornicar significa ter relações sexuais com, né? Esse com, para aí, o dicionário mesmo, ele para aí porque tem pessoas que têm relação sexual até com animais. E a pessoa vai assumir, eu sou apaixonado por aquele bicho ali? Não vai assumir. Por que eu estou dizendo que não vai assumir? Você vai entender mais para frente. Então, esse fornicar é quando alguém tem relação sexual. Então, o ato de ter um relacionamento sexual significa fornicar, mas quando? Observação. O pecado do fato consiste em que o relacionamento não seja assumido e compromissado, contrariando a palavra quando nos adverte a ser sim, sim e não, não. É um relacionamento não admitido, obscuro, às escuras. Ou seja, então, o que é uma pessoa que fornica? É uma pessoa que tem um relacionamento não assumido. Isso se chama fornicar. Um relacionamento não assumido. Inclusive até
coisas bem abomináveis, segundo a Escritura, até com animais, pessoas mantêm relacionamento. Isso tudo é chamado fornicar. E também pessoa para pessoa. Se tem um relacionamento que não assume nada, isso aí, segundo a lei de Deus, não está correto. Porque Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então o que Deus quer, gostou dela? Gostei. Gostou dele? Gostei. Então tá. Se unam, assumam e vivam. Porque é assim que Deus desenvolve os seus projetos na vida de uma pessoa. Deus não pode desenvolver um projeto espiritual na vida de uma pessoa que esteja mantendo um relacionamento não assumido, problemático, escondido. Deus quer que os seus servos tenham a sua vida como um livro aberto. Por isso disse: a vossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Deus não trabalha com o que é impuro, Deus só trabalha com o que é santo. Deus não trabalha com mistura, Deus só trabalha com o que é puro. Eis a questão, irmão. Isto é realmente muito sério, porque muitas pessoas estão vivendo na base do nada a ver. Nada a ver. Aqui mesmo na igreja, recentemente saiu um casal aqui da igreja, recentemente. Se você não sabe quem é, não me pergunte, porque eu não vou te dizer. Mas saiu recentemente da igreja um casal. Tinha um relacionamento, eu vou até especificar, né? Quem sabe, só não vou falar nome. As pessoas tinham um relacionamento, começaram num relacionamento. O carinha, vou chamar de homem, tinha um relacionamento com a carinha, vou chamar de mulher. E ele dizia assim, chegou para mim e confessou: pastor, que eu tô saindo com a fulana, estamos orando, estamos conversando. Eu falei: beleza, esse é o caminho. Saia, conversa, poxa, vai tomar um café, vai dar um passeio na praia, vai ver se as ideias de vocês se entrelaçam, se vocês têm alguma coisa a ver um com o outro, se vocês pensam igual, vai ver se vocês combinam. Não tem pressa, não precisa pressa. Vê se vocês combinam realmente, se vocês se entendem. Dá tempo ao tempo, porque muita gente consegue manter uma máscara 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas 6 meses, 1 ano, a máscara já não consegue se manter mais no mesmo lugar. Então, dá tempo ao tempo, vai conversar. Aí depois a pessoa veio conversar, a mulher veio conversar comigo: pastor, que eu estou saindo com fulano. Eu falei: beleza, falei a mesma coisa, conversa, se entende, dá um passeio, não se precipitem com nada, vai tocando a vida devagar, vai deixando Deus agir. Não se precipita com nada. Porque, irmão, eu dou o conselho que eu dou para os meus filhos. Vou dar que conselho? Aquilo que eu diria para os meus filhos é o que eu digo para qualquer um. Quando uma mulher de alguém aqui vem falar comigo, eu digo para ela o que eu diria para minha esposa. E se um camarada vem aqui falar comigo, eu digo para ele aquilo que eu faria. É assim que eu ajo. É assim que eu até aqui cheguei, e cheguei muito bem. Quando eu me olho no espelho, eu digo: cara, tu está bem. Então, daqui a pouco, depois de umas conversas de uns 3 meses, o homem, vamos chamar de homem, tá? Me procurou e falou assim: pastor, cheguei à conclusão, não é a mulher que eu quero para a minha vida, ela é muito feia. Caramba, tá bom, então, meu amigo, faz o seguinte, de que você está rindo, irmão? Eu não devia ter sido tão transparente, né, irmão? Tá. Pastor, eu não quero essa pessoa para a minha vida, não é a mulher que eu quero para viver diante de mim, ela é feia. E realmente para ele era feia, porque ele nunca, em tanto tempo, nunca ninguém viu ele de mãos dadas com ela, só marcava encontro não sei aonde mais, ninguém nunca via os dois juntos. É feia? Tá bom, é feia. Não é a mulher que eu quero como mãe dos meus filhos? Perfeito. Eu falei assim: então, meu amigo, já que você chegou a essa conclusão, encerra logo isso, para de iludir a menina, porque você pode estar achando ela feia, mas ela pode estar te achando um Jean-Claude Van Damme da vida, um galã. Então, corta esse mal pela raiz, acaba com essa história
Encerrou-se o assunto. Chega para ela, olha, valeu, não dá mais, eu tentei, não é bem a nossa praia, e eu cheguei à conclusão, eu orei, ou eu cheguei à conclusão por mim mesmo, que não quero mais manter esse relacionamento, desculpa se eu te ofendi, tchau, um abraço. Eu passei isso para ele, tá. Aí passou 3 meses, né, que já tinha, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, daqui a pouco, a fulana está grávida. Pronto, irmão. Aí começam os problemas. E agora? A mulher é feia, eu não quero ela, mas ela agora está grávida. O que a gente vai fazer dessa vida? E a mulher mesmo não está preparada para nada. Aí, quer dizer, o que vão fazer? Um abismo? Vamos fazer um aborto. Você vê como é bom você andar com uma vida cristalina? Sim, sim, não, não. Quero, quero, não quero, não quero. É meu, não é meu, não é meu. Irmão, anda com Jesus assim, você não tem nada a perder. Aí a vida desse casal virou, meu irmão, virou uma turbulência, mas uma turbulência, imagina 2 pessoas numa temperatura de 1 milhão de graus. Imagina. Agressões, um culpando o outro, culpa tua, culpa dele. Ninguém disse que a camisinha estava furada, não. Era culpa um do outro, culpa do outro. Estamos vivendo no século da informação. Pelo menos que tivesse usado uma camisinha, pelo menos seria menor o problema, né, irmão? Sei lá. Não estou aconselhando ninguém a usar camisinha, não. A menos que você já tenha o seu relacionamento e queira usar esse artifício, aí você usa mesmo. Você usa o que você quiser. Então, problemas em cima de problemas. Resultado, foi uma desgraça a vida desse casal, mesmo. Uma desgraça. Por quê? Porque não tinham intenção de se assumir, mas o desejo carnal do sexo fazia um se relacionar com o outro. O contato deles era puramente sexo. Você não pode ter um relacionamento fundamentado em sexo. A vida não é só sexo. Casamento não é só sexo. Uma família não se fundamenta em sexo. A sociedade não está fundamentada em sexo. Seu trabalho, o dinheiro, nada está fundamentado em sexo. Se você quer fundamentar sua vida em sexo, você vai acabar nessa fornicação, mantendo relacionamento e, resultado, todos 2 hoje, homem e mulher, estão desviados. Não vou entrar em mais detalhes, senão você vai até saber quem é, já tá bom. Eu não quero que você saiba quem é, não. Eu sei que você sabe, mas faz de conta que eu não te disse, está tudo bem. Então, irmão, fornicar está relacionado a isso. Há pessoas que mantêm relacionamento sexual, mas não assumem. Outra coisa, meu irmão, uma coisa é um descuido emocional. Nós entendemos isso também. Existem aqueles momentos, a pessoa está namorando, aí o casalzinho não tem experiência. Casal, quando está namorando, meu irmão, tem que procurar o holofote, não é procurar as sombras. Pastor, eu nunca ouvi isso. Pois é, eu não tenho mais 30, né? Quer namorar saudavelmente? Procura onde tem holofote. Sabe? Vai para debaixo de um holofote, está todo mundo te vendo. Namora tranquilo. Agora tu procura as sombras, daqui a pouco lá se foi o botão e o fechecré. E as coisas acontecem. É ou não é? Ou eu nasci com 50 anos? Não nasci, nem você, né, irmão? Então vamos falar claramente, porque isso vai servir para você instruir outros, né? É assim que a vida acontece. A gente adquire experiência, para quê? Para levar para o túmulo? Não, para passar adiante. A vida é de experiência, né? Afinal de contas, a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... E assim vai. Essa é a experiência da vida. Então, tem momentos em que as pessoas cometem os seus distúrbios. Elas estão ali
em momentos específicos e acabam as coisas acontecendo. Mas não é aquela coisa planejada, é a coisa de um momento emocional. Não é um planejamento, não. Eu não quero essa mulher é feia, eu não quero ela na minha vida, mas ela me serve como descarrego sexual. Aí Jesus está olhando, eu estou vendo, teu caráter está uma maravilha, né? Você tem que ter caráter. Deus reconhece um erro teu num momento emocional e Deus reconhece um erro teu bem maquinado e bem planejado. A Bíblia diz que aquele que derrama sangue inocente, maquinando, está ferrado. Mas a Bíblia mostra que Deus criou uma cidade chamada cidade refúgio, para que aquele que matou sem intenção de matar, pudesse se abrigar lá. Amém, meu irmão? Então uma coisa é a tua intenção. Quando você olha para uma mulher, para uma menina, qual a tua intenção? Hein, Josmar? Qual a tua intenção? Qual a tua intenção quando você olha para uma mulher? Você tem que saber qual é a sua intenção, meu irmão. Se a tua intenção não é boa, tu diz assim, ô desgraçado, vai para a cova, ressuscita, acorda, meu irmão, porque há um Deus que julgará todas as coisas. Está dentro da igreja, e tá, essa mulher não presta não, mas da cintura para baixo ela é uma maravilha? Ô meu irmão, cai na real, nós servimos um Deus santo, nós servimos um Deus puro, que julgará todo mundo, vai ter que dobrar o joelho diante do altar dele. E não adianta dizer, mas, que mais? Tu quer se justificar diante daquele que é? Que justificativa tem o homem diante de Deus? Então seja limpo, seja cristalino, porque Deus só opera em cálices limpos. E ponto final mesmo. Tá? Então, aí depois diz, para encerrarmos, casar-se, que significa unir-se por casamento, bodas, ou seja, compromisso assumido perante tudo e todos. É assim que funciona. Então essas palavras estão todas relacionadas à mesma coisa. E para eu concluir, antes que você formule desejando as suas perguntas, eu quero dizer que nós temos aí um estudo chamado Casamento versus Registro de Casamento, aonde eu provo, não jogo palavra, aonde eu provo que o casamento perante Deus e perante a igreja do Deus vivo é um casamento cuja aliança é feita com palavras, com compromisso dito perante pessoas e perante Deus. Não é necessário assinaturas para se firmar um compromisso quando somos crentes. Porque eu não conheço a assinatura de Deus, não. Eu não vejo nenhum papel assinado por Deus, mas eu vejo que a sua palavra tem valor e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E a Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Então, meu irmão, você tem que honrar, não é a sua assinatura, é a sua palavra. Né? Se você tem algumas situações que se torna necessário uma pessoa até tirar uma certidão de casamento. Não para justificar, como algumas igrejas dizem, perante o nosso contexto religioso, igreja. Não, eu gosto de escandalizar o mundo quando eu digo assim, eu não tenho certidão de casamento. Eu gosto de dizer isso. E se alguém quiser botar o meu ministério à prova, ai, estou feliz da vida. Vou vendar os olhos e aceitar qualquer desafio. Eu não tenho certidão de casamento. Não tenho. E não pretendo ter. Salvo se for necessário. Como que é necessário? Uma pessoa esteve conversando comigo esses dias, que não é da igreja, uma pessoa distante, um amigo, muito amigo, e ele dizia assim, eu estou preparando todos os papéis do meu casamento. Eu falei assim, aqui na igreja nós não usamos esse negócio. Ele falou assim, não, eu sei, eu também não acredito que isso tenha a ver. Um juiz não pode dizer, eu vos declaro marido e mulher. Só que, ele dizia, o meu pai não gosta da minha esposa, e a minha mãe odeia a minha esposa, ou seja, tudo que eu deixar, eu fechando meus olhos, eles vão vir e vão tomar da minha esposa.
Então eu preciso deixar para ela uma certidão de casamento. Eu falei, legal, obrigado pela lição. Há sempre tempo para se aprender. Agradeci verdadeiramente a ele. Ele não falou só isso, ele falou muita coisa, citou leis, citou uma série de coisas que realmente, citou casos em que pais, irmãos foram lá, trocaram a fechadura da casa e disse para a mulher, rua. E a mulher ficou sem nada, sem ter como fazer, porque ela não tinha nada que provasse que ela viveu com aquele cara. Então, nesse caso, para provar num sistema jurídico direitos e deveres, eu aceito a certidão de casamento. Para dentro da igreja, não. Para dentro da igreja eu quero saber da palavra que você deu. E você vai ver se por tuas palavras tu não serás julgado ou por tuas palavras tu não serás justificado. Amém, irmão?